Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, videoanálise também da semanal aí do índice Bovespa e mais alguns ativos. Nós tivemos aí uma queda no Ibov no pregão dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, queda de 1,1%, ameaçando uma pequena recuperação, invadindo a região de suporte dos 48.200 a 47.500, essa região um pouco mais significativa em torno de 47.500. O fato é que não há ainda nenhuma sinalização contrária à atual tendência de baixa, ou seja, nenhuma sinalização de reversão dessa tendência. Não significa dizer que na segunda-feira vai continuar caindo. Ficou um pouco esticado para baixo, mas abrindo em alta, a alta ainda vai significar um movimento corretivo da tendência de baixa, onde pode iniciar de novo um novo movimento a favor da tendência, não só de curto prazo, como também de médio prazo. A semana para o Ibovespa foi de queda de 2,84%. Na semana passada já havíamos dito que o Ibov confirmou o pivô de baixa, mantendo-se abaixo ali do fundo anterior e, consequentemente, ganhou força nessa semana, indo lá buscar a região dos 47.500. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,39%, perdendo o fundo anterior, invadindo de novo a região dos 15,15 a 14,94. Abaixo dessa região aí de suporte, vejo suporte ali na faixa mais dos R$ 14,50, seria um próximo nível em termos de suporte para Petro. Mas o fato é que para venda está um pouco mais apertado, venda em cima de Petro, a não ser que seja mais para day trade, movimento de alta no G60, e aí uma sinalização de baixa, buscaria aí ponta vendedora de day trade na Petro. Porque esse movimento começou agora, ele pode se estender um pouco mais aí, buscando até os R$ 14,50. Sinal de reversão de tendência para Petro, primeiramente voltar para cima do gap de hoje, na próxima semana voltando para cima dos 15,47, e melhor ainda se conseguir se sustentar no decorrer da próxima semana, num retorno acima de 15,71. Vale 5. Apenas para mencionar que a Petro, a queda na semana foi de 2,64%. É uma sequência muito grande de movimentação aí para baixo no ativo, em cima de uma região importante de suporte. A Vale 5, a semana para a Vale também foi ruim, 4,63%. Só não foi pior porque o pregão de hoje apresentou alta de 1,71%. Um candle de reversão chamado de perfuração ou piercing, que aponta para um movimento corretivo no gráfico diário deste movimento de baixa. O principal nível de resistência para essa ação, no meu ponto de vista, vai de 29,60 até os 30 pila. Seria essa região aí de resistência para o ativo mais significativo. No intraday tem uma ali na faixa de 28,91 a 29,15. Essa é a primeira zona de resistência para a ação. Compra no ativo de fundo descendente, não estaria tão interessado em pegar esse movimento de subida na Vale, até porque o stop ficaria em torno de uns 3% e o espaço para resistência seria justamente o mesmo tamanho aí do risco. Então, o ideal é que tivesse uma proporção melhor de risco-retorno. E para fazer essa proporção melhor de risco-retorno, teria que optar esperar por algum movimento corretivo, um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos e tentar pegar algum fundo ascendente no G60, preferencialmente acontecendo já acima dos R$ 28,50. TBLE3 pregão de hoje, pensando aí nesse movimento prolongado de alguns papéis, chegando em nível importante de suporte, como é o caso da TBLE3, está até abaixo desse patamar aí dos 33,95, mais abaixo do que isso seria 33,20. Enfim, está dentro da região de um suporte, de uma faixa de suporte de um tempo gráfico maior. Então o ativo gerou um candle de reversão chamado de martelo invertido. Um indício mais forte aí de subida, de recuperação, seria um fundo no mesmo nível do fundo anterior no G60, ou seja, fechar uma hora de pregão aí acima dos 33,92, já seria um primeiro sinal de possível confirmação superar a máxima do pregão dessa sexta-feira e gerar um movimento de recuperação dentro da atual tendência de baixa do ativo, enfim, um movimento de repique de alta, podendo trazer uma situação de compra e contra a tendência. NBR3
NBR3 também seria algo nesse sentido, uma tendência mais longa de baixa, deu uma esticada boa nas últimas semanas. Semana caiu aí 6,37%, montou um candle de indefinição aqui nessa região. Também alguma sinalização de alta ali no intraday pode proporcionar essa possibilidade de entrada no ativo, um candle maior de alta aqui com superação da máxima em uma determinada hora de pregão, principalmente na primeira hora de pregão, seria uma alternativa se pensar em compra aí contra a tendência NBR3. Na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, considero o stop um pouco grande para proporcionar uma relação risco-ganho pelo menos de 1:2. CSNA3. Que semana para CSNA3? Também o ativo já vinha com a movimentação para cima, uma tendência de alta de médio prazo de 25 semanas e aproximadamente 195% de valorização. E nessa semana resolveu corrigir aí uma parte, 14,18% de queda, encontrando ali uma região de suporte de um pequeno fundo anterior no semanal, ali na faixa de 11,70. Então ela bateu nessa região, esse movimento um pouco mais prolongado de baixa no gráfico diário também abre a possibilidade de gerar um repique de alta. Essa aqui eu ficaria menos interessado em buscar compra contra a tendência, a não ser que seja mais de day trade, alguma alternativa de compra de day trade de um fundo ascendente no G15. Mas fora isso, seria um ativo que com o cenário gráfico que ele montou nessa semana, aguardaria um movimento mais característico de subida do gráfico diário para planejar alguma venda de swing trade na ação. E esse movimento preferencialmente invadindo a região de 12,63 a 12,99. CL3 saindo de uma congestão, fechou abaixo de toda uma congestão, de uma lateralização, fazia tempo que estava aqui travada e gerou uma semana de 3,66% de baixa. Então, a partir desse momento, abre um espaço maior para movimentação aqui para baixo. Logo, movimentos contrários a esse movimento aqui de baixo, ou seja, após uma correção desse movimento de queda, a ação já ficaria um pouco mais interessante para a ponta vendedora, no meu entender, venda aí de swing trade, do que pensamento em ponta compradora agora em CL3. Gol 4 chamando a atenção em dois ativos, Gol 4 e MGLU3. Ativos que geraram candle forte, rompendo resistência, mas que não conseguiram se sustentar nos pregões seguintes. A Gol reverteu completamente esse candle forte de alta com fechamento de gap. Isso é um sinal mais significativo, coerente com a região que ela se encontra, está ali num ponto de resistência. Até a gente tinha falado dessa ação em uma análise nessa semana, que a única situação que me levaria a pensar em compra não seria de superação de máximo, seria de um retorno no G60 para a faixa ali de 11,09, um topo que foi rompido, gerando alguma sinalização de alta, e ela não conseguiu fazer essa sinalização de alta no gráfico 60 minutos, passou direto. Por esse motivo, nenhuma compra aí foi acionada em cima de Gol 4. Então a ação agora aumentou a chance, com esse candle de reversão ali no semanal, uma estrela cadente, aumenta a chance de ter um movimento de baixa no gráfico semanal, ficando também mais apropriada para a ponta vendedora após alguma correção da atual queda. Mesmo que passe aí um pouco aqui para baixo, uma movimentação para cima seria pensamento de venda. MGLU3 da mesma forma, uma compra aí de rompimento, até cheguei a mencionar que alguns investidores, analistas gostam desse tipo de compra. A compra tinha um stop muito longo com esse candle aqui, mais de 5%, e terminou acionando esse stop porque a ação não chegou a replicar nem metade do risco dessa operação e terminou revertendo completamente. É outro ativo que já vinha com movimento de alta em cima de ponto de resistência. Da mesma forma da Gol, fiquei atento para buscar alguma compra no retorno ali em torno de 8,44, região de resistência que ela gerou, mas após gerar até um candle de reversão nesse patamar, não fez nem nova máxima, já abriu mal aqui para baixo, enfim, acionando até stop de quem estava comprado aí em compra de rompimento. Então é um ativo assim como a Gol 4 que aumenta a chance de ter um movimento aí de baixo no gráfico semanal e afastando assim possibilidade de compra neste momento, esses dois ativos. E por último aqui BRFS3, passando rapidamente, a gente teve o stop sendo acionado de uma compra, com um stop mais curto ali na faixa de 1,4% a 1,5%. Ela foi lá, acionou e gerou uma sombra inferior.
e fechando ali em 23,42, a compra foi em 43,42, a compra foi em 43,51. É um ativo que a gente continua atento para uma possível compra contra a tendência, visto esse longo movimento de baixa no gráfico semanal. Então a gente continua atento no papel no início da próxima semana, podendo ainda voltar a uma ponta compradora aí na BRFS3. E a QTL3 também acionou stop, essa acionou forte para baixo. Então perdeu ali a mínima dos dois últimos candles, iniciou um movimento de alta, um fundo ascendente, perdeu um pouco de força na formação desse fundo e na sequência abriu aqui para baixo, perdeu os R$23 e consequentemente bateu nos 22,99 e acionou o stop dessa compra aí também em torno de 1,4% a 1,5%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um excelente final de semana a todos, obrigado pelo acesso diário ao site daltonvira.com e até a nossa próxima videoanálise.